Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, super legal poder voltar a conversar com a Ingrid Imaniste, diretora de soluções da NICE. Fazia um tempo que a gente não falava. Ingrid, super obrigado, tem muita coisa para a gente resgatar desse tempo que a gente não conversa, não é isso? Muito obrigado. Oi, Xandó, tudo bem? Realmente é um prazer estar de volta aqui com você. Lembro bem das nossas conversas. Foram sempre super interessantes, me inspirar também com as coisas que a gente vem trabalhando. É super bom poder parar um pouco, né, e fazer um resumo de coisas realmente bem interessantes que têm sido desenvolvidas ao longo dos últimos anos, desde que a gente conversou da última vez, sim, sem dúvida. É. Não, puxa vida, e foram tantas conversas, eu até vou aproveitar esse momento aqui e colocar no canto da tela para vocês verem um atalho das 9 conversas anteriores que eu já tive com a NICE. A NICE eu converso bastante. Com você eu não falava há 2 anos, já tivemos 2, essa é a nossa terceira conversa. Enfim, então as pessoas podem ver, tem muito material da NICE aqui, sobre várias abordagens, vários assuntos. Mas eu não posso deixar de começar essa nossa conversa, Ingrid, falando para você que a primeira vez que eu conversei com você, até foi um evento presencial, até vou colocar a foto do evento aqui, quando nós conversamos. Eu fiquei bastante impressionado com a pegada que a NICE tem no uso da inteligência artificial. Vocês tinham fiquei surpreendido com análise de sentimento para fazer a gestão do cliente. Enfim, essa área de inteligência artificial está no coração aí das soluções da NICE, né? E segue evoluindo. Com certeza, aquele momento era um momento bem especial mesmo, do uso de inteligência artificial dentro das soluções da NICE, e aí para uma aplicação super interessante em que a gente tem o potencial de identificar e montar modelos preditivos para dentro de um diálogo, né, de um diálogo fluido entre um cliente e um agente, entender qual é a probabilidade daquela interação ser uma interação mais positiva, com um sentimento mais positivo, ou, ao contrário, mais negativo, ou se a transição desse processo, desde o início até o final da interação, foi positiva ou negativa. Então, isso era muito inovador. Na época, de fato, a gente já estava aplicando isso no dia a dia das empresas, em que a gente implementava o Nexidia, né? Até hoje essa é uma métrica que acaba sendo muito produtiva para que as empresas saibam aonde precisam melhorar, onde está havendo mais atrito, né? Mais conflito entre cliente e agente, ou estresse, ou frustração, para ter uma atuação muito mais efetiva, muito mais assertiva na resolução e na experiência do cliente. E de lá para cá, esse mesmo mecanismo, né, de previsibilidade ou de aprendizagem de modelos de inteligência artificial passou a ser utilizado para múltiplos outros comportamentos, né? Não só a questão do sentimento de maneira mais ampla, mas para comportamentos bem específicos, como a escuta ativa, como o engajamento do cliente, o compromisso, a demonstração de compromisso de resolução durante a interação. Então, esses comportamentos de agente hoje também têm modelos preditivos específicos para serem aplicados e para orientar a evolução desses agentes, o coaching, aí mesmo em tempo real, orientar o que eles precisam melhorar, o que eles precisam fazer para gerar uma interação mais positiva, mais adequada com o cliente com quem eles estão falando, né? E muitas outras aplicações de inteligência artificial aí também, depois a gente continua. Não, com certeza. Bom, mas é muito interessante a gente rememorar que a NICE começou
absolutamente com contact center, inclusive tinha dispositivos, vendia hardware, se transformou numa empresa de solução, de software, de inteligência, né? Isso é realmente uma... A gente nem se falou aqui do histórico da NICE, porque já são tantos vídeos, quem está nos assistindo já conhece, mas essa linha do tempo da NICE é muito interessante, o que me faz cair... no assunto que eu quero te perguntar agora, uma das novidades recém-anunciadas é o Fluency X, né? Que é uma nova forma de oferecer experiência digital para o cliente. E eu queria que você explicasse isso melhor, porque é um conceito bem bacana e vale a pena a gente conhecer um pouco mais. Por favor. Xandó, a gente veio lá de trás, né? Desde as caixinhas que gravavam chamadas de voz. E foi evoluindo com um portfólio cada vez mais amplo, começando sem dúvida no contact center, né, nas operações de atendimento, originalmente só de voz, depois passaram a ser operações de atendimento de canais também de texto. Fomos expandindo para os canais digitais, né, como mídias sociais, plataformas digitais. E hoje a NICE oferece soluções não só para aquela caixinha, né, agora não é mais uma caixinha física, né, mas mais uma caixinha lá na nuvem, que são as plataformas de contact center, né, e de fato a gente está olhando para as necessidades e para a experiência do cliente desde as portas de entrada digitais. O que é isso, né? Desde o momento em que ele passa a ter uma necessidade e em que, hoje em dia, mais de 80% dos casos, essa necessidade começa a ser tratada por parte desse cliente de uma maneira autônoma, tentando resolver o problema por si mesmo lá nas plataformas, né, nos portais de atendimento da empresa, nos portais de busca, nas ferramentas de busca na internet, né? Então, esse é o começo da jornada. Quando a NICE desenvolve ou arquiteta essa solução, né, essa abordagem Fluency X, de fato é para representar a fluência da NICE, né, das nossas soluções dentro desse ambiente lá, desde as portas de entrada digitais, com soluções, inclusive, para melhorar, para garantir uma experiência do ponto de vista da interação do cliente com essas ferramentas digitais, mesmo que seja no âmbito do autosserviço, mesmo que ele nem chegue no contact center, as nossas soluções já estão hoje orquestrando o melhor caminho, a melhor experiência para ele nesses âmbitos, nesse ambiente digital. Tá? E para o caso dele chegar a uma necessidade de interação humana com a gente, seja por voz ou por chat, por qualquer outro mecanismo, que essa interação carregue todas as informações relevantes daquilo que já aconteceu anteriormente com esse cliente no digital. Então, por isso essa fluência total. A gente tem realmente a intenção de garantir uma experiência, um CX fluente do início ao fim, e uma abordagem muito mais ampla, muito mais espaçosa dentro daquilo que é a necessidade, o atendimento das necessidades desses clientes, dos nossos clientes. Bom, o nome é muito feliz, porque a fluência diz tudo o que um cliente quer num atendimento, né? Realmente não faz sentido nenhum. É o pesadelo de qualquer pessoa começar a trocar a forma do atendimento e ter que de novo passar todas as informações, explicar o problema, né? Eu até faço piada quando isso acontece, mas enfim, graças a Deus, com quem não está usando o CX1, a gente não espera isso. Bom, enfim, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, tudo isso leva a uma evolução muito grande, né? Para mim é bacana acompanhar a NICE há tanto tempo que a gente percebe essa evolução, e vocês seguem tendo destaque aí perante um órgão tão importante como o Gartner, em mais de uma categoria. É importante você comentar um pouco sobre isso, porque chegar no topo é difícil, mas se manter lá, acho que é até mais difícil, né?
Não, a evolução do ponto de vista de mecanismos, né, ou de tecnologias que vão sendo disponibilizadas para nós, como fabricantes de software, como fornecedores, né, de solução para as empresas, isso vai surgindo a cada dia, né? A gente tem uma novidade. Agora, transformar essas novidades, esses habilitadores tecnológicos em algo que seja aplicável e que atenda de fato uma necessidade das empresas ou solucione um problema real do dia a dia, acho que essa é a fórmula do sucesso para se manter com esse reconhecimento por parte de um Gartner, por exemplo, né? A gente se orgulha muito disso. Acho que nos últimos anos se intensificou muito a quantidade de áreas nas quais a gente tem mantido uma liderança do ponto de vista de visão estratégica, de investimento em pesquisa e desenvolvimento, em projeção daquilo que vai ser o diferencial para as empresas no futuro, porque a gente não oferece uma solução do dia para a noite, a gente realmente precisa ter um processo de amadurecimento, tanto de como vai ser aplicada essa tecnologia, esse mecanismo novo, essa abordagem nova, como aquilo tem que ser amadurecido também pelo próprio mercado, pelos nossos próprios clientes, cada um tem o seu momento. Então, hoje a gente vê na nossa base de clientes uma amplitude também muito grande. A gente tem desde empresas gigantescas até iniciantes no mercado, ou empresas que sempre vão ter um tamanho muito mais especial, né, atender mercados muito mais restritos e de especialidades, e ainda assim a gente consegue ser inovador e trazer soluções que se encaixem nessas necessidades dessas empresas. Acho que é um mérito bastante grande aí da liderança da NICE, não perdemos essa jovialidade, apesar das muitas décadas de experiência, né? Não, puxa vida. Não, isso que é a beleza que eu vejo da plataforma CX One, que já foi objeto de tantas conversas aqui no Papo Fácil, que é o fato de ser uma plataforma que roda em nuvem, você não tem mais a diferença do clientão ou do cliente pequeno, ele pode ser utilizado por qualquer um, porque é uma plataforma até democrática, eu diria. Enfim, mas deixa eu te fazer, o nosso tempo já voou, mas preciso te perguntar uma coisa que eu achei muito interessante, eu queria que você me explicasse um pouco melhor. Você me contava, quando estávamos aqui aquecendo os motores para essa conversa, que a NICE agora tem uma iniciativa, enfim, eu tenho uma forma de olhar pelas necessidades dos clientes e tentar antecipar e orientá-lo. Isso é uma coisa bastante importante, então eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. Essa é uma área em que a gente começou a trabalhar, né? A gente trouxe uma solução bastante inovadora dentro dessa fluência, né? Dentro do Fluency X, ela é o primeiro momento, é o momento que tenta antecipar uma necessidade de um cliente, né? Todas as outras soluções ou ferramentas e funcionalidades que a gente disponibiliza, elas são aplicáveis a partir do momento que o cliente fala, putz, preciso de algo, né? Ou quero algo, tenho um desejo, tenho uma necessidade. A abordagem proativa, né? Ela realmente se antecipa a essa necessidade. E a ideia de uma abordagem proativa, acho que várias empresas, né, já tentaram implementar e tentam implementar soluções como essas, né, de enviar mensagens alertando pontualmente, olha, atenção, seu cartão vai vencer, ou esse produto novo vai ser lançado e você talvez precise dele. São mensagens soltas, né? São mensagens que simplesmente tentam sensibilizar o cliente, mas não resolvem de fato nenhum problema, né? Quando a gente fala de uma abordagem proativa, é realmente oferecer soluções que sejam preditivas no sentido de identificar alguma necessidade futura que tenha um impacto importante na experiência do cliente ou que sejam deflagradoras de um esforço por parte desse cliente que pode ser evitado, né?
Então, vamos supor, se eu tenho uma renovação, um processo de renovação ou de uma necessidade de uma visita técnica, que inclui agendamento de uma equipe, a disponibilização de um produto, né, num estoque, tudo isso sendo orquestrado preventivamente ou de forma preditiva, né, de forma antecipada, eu realmente consigo resolver um problema antes dele acontecer ou evitar que ele aconteça. E são essas abordagens que hoje a nossa solução de conta, que se chama Contact Engine, tem condições de oferecer para clientes, né, para os nossos clientes, para evitar uma fricção ou um esforço por parte do cliente deles que de fato pode ser prevenido. Então, acho que essa é uma área bastante inovadora, onde uma solução robusta estava fazendo falta e que eu acredito que no ano que vem é uma tendência forte da gente expandir aqui no mercado, na nossa região. Fantástico, puxa vida, realmente é uma ideia, uma iniciativa muito importante, vai ajudar bastante aí na relação com os clientes e a evolução dos clientes também. Bom, como eu falei, o nosso tempo já foi, mas eu queria que você comentasse para a gente encerrar. A NICE está com resultados robustos aí, crescer 2 dígitos não é para cada um, não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um, principalmente num ano tão difícil para boa parte do mercado, mesmo na nossa indústria, que é uma indústria que costuma ser bastante dinâmica ou ágil, né, para se adaptar às novas realidades. Acho que foi um mérito bastante grande também dessa visão estratégica de futuro, de tendências e uma demonstração de robustez, não só financeira, mas também na abordagem, né, nas ofertas que a gente trouxe para o mercado ao longo desses últimos anos. Fantástico, puxa vida. Bom, queria agradecer você pela oportunidade. 2 anos é muito tempo, Ingrid. A gente precisa falar com mais frequência. Vamos pedir aí ajuda para a gente viabilizar essas conversas com mais periodicidade. É um prazer conversar com você. E quem sabe na próxima vez, ao vivo, tomando um café, gravando um papo fácil ao torno de uma mesa. Isso mesmo. Né? Tomando um café juntinhos. Isso mesmo, vamos sim. Super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Ingrid Imanishi, diretora de soluções da NICE. Super obrigado, fica bem e até essa nossa próxima conversa, que não demore muito não. Até lá. Obrigada a você, Xandó. Beijo.